Vocês já devem estar mais do que cheios desse assunto, mas vou dar os meus 10 centavos sobre isso. Aquela história sobre como tratar um cliente, como tratar um querente e como lidar com pessoas, né? Mas eu acho que vocês já estão cansados de ouvir o que as pessoas que de fato seguem um código de ética falam, então vamos conversar sobre isso de uma forma mais prática. Afinal de contas, a minha ideia aqui não é crucificar ninguém e é muito mais problematizar as coisas, né? Porque de fato o nosso trabalho ele é muito difícil. E ele é difícil quando um querente é grosso e estúpido com você. É difícil porque às vezes a gente também quer abrir os olhos do querente, só que tem formas da gente fazer isso, né? E eu acho que assim, algumas pessoas elas podem confundir quando a gente diz que uma leitura ela é um tapa na cara. Acho que algumas pessoas que podem ser mais novinhas no nosso meio podem entender que isso quer dizer que a gente vai ser estúpido na leitura e tudo bem, né? Quando a gente fala que uma leitura é um tapa na cara, o que a gente está falando é que a leitura ela é muito certeira e ela é tão certeira que dói. E ela é tão certeira que ela te acorda, né? Não quer dizer que um tarólogo, um cartomante, ele terá o direito de ser estúpido com você, de ser grosso com você e de te xingar numa leitura. Afinal de contas, ninguém tem o direito de fazer isso com você, tá? Um professor não tem o direito de fazer isso com você, um médico não tem o direito de fazer isso com você, o seu cliente, o seu querente não tem o direito de fazer isso com você. Então, o que eu quero que vocês entendam e tirem desse vídeo é que ninguém pode agir dessa forma, tá? Ninguém deve agir dessa forma. Nem o querente e nem o tarólogo, nem o cartomante, tá? E quando qualquer um desses dois polos age assim, tem alguma coisa errada na relação, tá? Então o que a gente faz quando um tarólogo ou um cartomante foi grosso e estúpido com você e te xingou numa leitura? Você coloca um limite ali. Qual é o meu conselho para um querente que foi maltratado numa leitura? Não volte para essa pessoa, porque isso não é o ideal, tá? Isso não é assim que uma leitura deve ser feita. Uma leitura deve ser sim clara, uma leitura deve ser sim direta, uma leitura deve ser sim explicada, mas um tarólogo, um cartomante, ele não deve te julgar, não deve te falar como ele faria e não deve por que você não está fazendo o que ele quer e porque ele acha, porque o tarólogo cartomante acha que você está fazendo errado, ele tem o direito de te xingar e falar o que ele quiser, tá? Então, não volta. Essa pessoa não é um bom profissional. E isso é o tipo de coisa que vale para qualquer tipo de profissional de qualquer área, tá? Se um psicólogo te xinga, o que você faz? Né? Se um médico te xinga, o que você faz? Então, a maneira como você vai agir com um tarólogo ou um cartomante vai ser igual como se ele fosse um médico ou um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Então, dependendo do que foi falado, de como foi falado nessa leitura, sim, você pode entrar em contato com um advogado, tá? E lutar pelos seus direitos, e isso fica de alerta para os tarólogos e cartomantes que estão trabalhando desta maneira, ok? Os querentes, eles podem sim abrir um processo, ok? Contra você. Assim como eles poderiam abrir um processo contra um médico, tá? Se você se sentir muito lesado
tá? E o tarólogo, o cartomante, não respondeu a sua pergunta, se você sentiu que ele deu a opinião dele e não foi uma resposta das cartas, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta, tá? É lógico que se ele respondeu a pergunta, se ele te mandou as fotos das cartas, se ele te explicou tudo o que você precisava saber, nesse caso, o tarólogo tem o direito ao pagamento pelo serviço, ok? Mas não quer dizer que você não possa recorrer de outras maneiras, tá? Conversar sobre o outro lado, né? Porque como você reage se um consulente for grosso e estúpido com você? Porque isso pode acontecer também. Às vezes a sua reação pode ser uma reação de embate e de ser grosso de volta, mas porque a outra pessoa foi assim, a outra pessoa, ela te tratou dessa maneira. O ideal não é dar a outra face e deixar a outra pessoa continuar sendo estúpida, tá? Como eu falei, ninguém tem o direito de ser estúpido com você. Você tá fazendo o seu trabalho. O mínimo que as pessoas têm que ter com você é respeito. Você colocar limite na pessoa que está sendo estúpida e grossa com você. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Essas duas maneiras a gente faz com uma quebra de expectativa, tá? Primeiro, a gente pode ser empático, né? Primeiro a gente pode ser empático com essa pessoa. Se você estiver num lugar em que você consiga ser empático com essa pessoa, então você pode falar, olha, eu sei que essa leitura foi difícil, eu entendo que você precise, né, extravasar de alguma maneira, mas essa talvez não seja a maneira mais interessante. Minha função aqui é só te ajudar. O meu trabalho aqui é só te ajudar. A gente pode, inclusive, tentar ver algum outro tipo de leitura que possa te ajudar a lidar com esse tipo de dor. E se você quiser, a gente pode fazer isso para amanhã, por exemplo, né? Mas hoje, o que eu te diria para fazer talvez seja respirar um pouquinho, tomar alguma coisa quentinha, porque isso sempre dá aquela acalmada boa, né? Então, para um pouquinho, respira, né? Assim, tenta dar aquela acalmada no seu querente, porque às vezes a leitura foi mesmo difícil, né? Então, ser empático às vezes quebra um pouquinho. Se a pessoa continuar sendo grossa, aí o ideal é que você seja um pouco mais incisivo na forma de falar. E ser incisivo é a outra maneira de quebrar essa expectativa, né? É você virar e falar, olha, né, a gente vai ter que terminar por aqui a nossa leitura, a nossa sessão. Eu consigo perceber que você está tendo dificuldade para lidar com isso, mas o meu trabalho, ele foi realizado e o melhor para nós dois, né, ou nós duas, enfim, depende de quem, né, e o melhor para nós é que talvez a gente termine a nossa relação por aqui, né? Tem vários outros tarólogos, vários outros cartomantes que podem te ajudar daqui por diante, mas eu agora não consigo mais te ajudar. Agora sinto que tá um pouquinho além das minhas capacidades, mas agora eu sinto que tá um pouquinho além daquilo que eu consigo fazer por você. Mas enfim, se você estiver aberto ainda a tentar escutar, tentar ajudar a pessoa a fazer outra leitura, de novo, você pode falar sobre isso, mas é importante você sempre ser polido, né? Sempre tentar. Eu sei que é difícil ficar calmo, né? Então, assim, se você estiver fazendo pelo celular, né, é bem mais fácil. Mas se for cara a cara, às vezes dá vontade de, né? Ninguém. Às vezes, assim, pra mim, pelo celular é muito mais fácil. Porque se uma pessoa for grossa comigo na minha frente, às vezes eu choro. Tá? Então, eu sou muito sensível. Eu não gosto de gente sendo grossa comigo, porque eu sou muito, assim, bobinha. Então, pelo celular, pra mim é muito mais fácil de colocar limites. E
honestamente, as pessoas não são grossas comigo. O máximo que acontece é uma pessoa virar pra mim e falar assim: ai, mas você tem certeza? E assim, eu sei que é uma situação em que a pessoa, ela precisa que a gente dê aquela certeza pra ela. Porque a pessoa tá com medo, porque a pessoa, né? Então, vocês conseguem entender que muitas vezes isso vem de um lugar em que a pessoa tá com medo, a pessoa precisa daquela certeza. Então, se você se mostrar como uma pessoa aberta, se você se mostrar como uma pessoa que está disposta a ajudar, é muito difícil alguém ser muito grosso com você. Então aqui meu conselho para tarólogos e cartomantes que precisam lidar com alguém que está sendo grosso e estúpido. Primeira coisa que vocês fazem, se vocês estão fazendo pela internet, que é o que normalmente a gente faz, né? Ou mesmo se você está fazendo ao vivo, respira. Primeira coisa, não responde na hora. Não responde na hora. A pessoa está sendo grossa, você vai respirar. Você não vai responder na hora, porque se a gente responde na hora, naquele momento, você vai ser grosso. Você vai ser estúpido. Porque a gente vai ser imbatível. Não tem como. É uma coisa que, assim, é uma defesa natural, entende? Então, é muito difícil você conseguir lidar com esse tipo de coisa quando a gente tá lidando com gente. Então, assim, eu sei que o ideal é que a gente seja muito calmo, que a gente consiga lidar com tudo isso, e eu falo isso como alguém que já tá nessa coisa de... já trabalha com tarô há muito tempo. A gente tem que ter essa maturidade emocional de conseguir parar, respirar, entender da onde vem isso, da onde tá vindo isso, porque muitas vezes não é que a pessoa tá querendo ser malvada com você, não é que a pessoa te odeia, não é que você fez uma leitura horrível, não é que a pessoa... Não é isso, não é isso. Muitas vezes vem de um lugar de medo, de incerteza, de dor, e se você responder daquele jeito, se você for grossa, estúpida e xingar a pessoa vai ser mais imbatível ainda. Então alguém tem que terminar com esse ciclo, porque senão vocês vão ficar discutindo e vai ser um negócio terrível, entendeu? Então quem tem que ser a pessoa com maturidade emocional é você, porque você que tá trabalhando com gente, não é a pessoa, entendeu? Não é a pessoa, assim, eu entendo que todo mundo tem que ser respeitoso com o outro, mas tem hora que dói, tem hora que a leitura de tarô mexe com a gente mesmo. Então, né, a gente que trabalha com gente precisa ser maduro o suficiente para conseguir lidar com esse tipo de coisa. Assim, não é a nossa responsabilidade, tá? Não estou falando, você tem a responsabilidade de aturar cliente mal educado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você também não tem o direito de ser grosso e estúpido com a outra pessoa só porque a outra pessoa foi grossa e estúpida com você. Mas você, pra impor um limite, muitas vezes você tem que respirar, pensar 2 vezes e colocar esse limite de uma outra forma que não seja xingando e sendo grosso e sendo estúpido. Acho que é isso. Acho que eu consegui explicar e eu acho que... E eu espero que esse vídeo consiga ajudar vocês de alguma forma, que seja muito mais útil do que simplesmente culpando um dos lados, né? Porque, enfim, nós somos humanos, né? E eu acho que é difícil para todo mundo ter que viver com gente, porque a gente é um pé no saco. Só que a gente tem que fazer um negócio pensando no outro. A gente que trabalha com cartas, a gente não pode esquecer que a gente... O objeto do nosso trabalho são as pessoas. E se a gente não consegue lidar com pessoas, talvez esse não seja o ramo de trabalho para você.